Então, na semana passada, nós falávamos da liberdade enquanto uma noção de plenitude e abordamos um pouco o pensamento de Aristóteles. Essa semana, tocando no assunto da liberdade enquanto determinismo, uma liberdade determinada e condicionada a uma certa vontade, a uma certa disposição do acaso, da sorte, do destino, seja qual for esse pilar que determina a nossa vida, que não está em nós, né, mesmo exercendo, cada um de nós exercendo a liberdade, mas não tendo, né, nesse exercício a plenitude da razão pela qual nós estaríamos, né, com o timão da vida, né, com a condução plena da nossa história em mãos, né? Então, eu lanço uma pergunta, né? E é uma pergunta difícil, porque numa pesquisa, acho que em larga escala, muitas pessoas acreditam nisso, porque essa concepção de liberdade, mais do que a primeira, né, que é um pouco mais politizada, anárquica, né, e que de fato é mais complexa, essa segunda ela é mais popular. Por quê? Porque as pessoas tendem a vincular a noção de liberdade à noção de crença. E as crenças são muito fortes. Né? O Brasil é um país das crenças, né? E das crenças mais variadas, apesar de ter. Você pode. Apesar de, como dizia, das crenças estarem vinculadas dentro de uma filosofia moral, dentro das próprias comunidades religiosas, das religiões e das igrejas, de uma maneira tal que você... Eu estudei um pouco isso quando eu quis entender o pensamento, por exemplo, da reforma, né, no século XVI para o XVII, quando, numa linha específica, Lutero ele dizia que não adianta você, por exemplo, se esforçar para a sua autossalvação, né? Não existe nenhum mecanismo humano, nenhuma lei, nenhum esforço, nenhuma deliberação, nenhum comportamento moral e ético que por si só, pela sua força, né, pelo que eu possa fazer, e isso é muito forte na teologia luterana, que levasse-me, então, a uma condição de ser livre e chegar a conquistar não, como dizem a linha luterana, o galardão do espaço, da história, da vitória, enfim, né? Então, seríamos totalmente, né, plenamente dependente da justificação divina, da justificação em Jesus Cristo. Seria o coração da liberdade, enquanto suposta, né, pela teologia luterana, suposta participação na graça de Deus, né? Hoje eu trouxe também um autor que ele está ali na mesa, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ali, ó. O livro dele é o... Opa! Esse aqui, ó. O segundo aqui. As Confissões de Santo Agostinho, que eu costumo ler com o primeiro ano no terceiro bimestre. É uma autobiografia de Agostinho de Hipona, um pensador cristão, nascido no século IV, onde durante 10 capítulos ele fala sobre o processo de conversão e o processo de encontro com a verdade, que para ele é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo
como o autoconhecimento, o processo de conversar consigo mesmo, né, que ele chama de solilóquios, até ter uma obra com este título, ele chega à teoria da iluminação, ou seja, toda ação humana é iluminada por Deus, né? E já nesse livro, né, uma outra obra, ele vai discutir o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Então, o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a postura que cada um de nós teríamos diante da vida, em contando com a colaboração divina, escolher sempre o caminho do bem. E esse caminho do bem seria, obviamente, a expressão da vontade de um ser superior, no caso do cristianismo, de Deus, para que a gente faça sempre o melhor possível, né? Então, nós temos uma história na antiguidade, temos uma ideia do período medieval, como os modernos e os contemporâneos acolhem esse determinismo, e divulgado hoje ainda, as pessoas dão conotação ou dão importância a falarem nessa perspectiva, nesse aspecto de que a nossa liberdade está condicionada a uma certa sina, né? Bem, se alguns de vocês... é difícil também negar plenamente, né? Eu dizia para o Zé William ontem, está certamente disposto algumas coisas que nós temos que passar. Tudo que eu tiver que passar, eu vou passar, como se tivesse um caminho já traçado, sobre o qual a minha liberdade, meu livre-arbítrio, ele não vai mudar esse caminho. Então, se eu tiver que passar por certas situações, eu vou passar. Esse traçado da minha vida está determinado. Ou seja, existe um caminho fechado que eu vou passar por ali. Eu não consigo mudar esse caminho. Nenhuma atitude que eu faça, e tem também o pressuposto de, estão olhando ainda pela ótica religiosa, de sempre tentar coadunar a vontade de Deus com a vontade humana, a ponto de muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo, tentarem supostamente ou teologicamente negarem a sua vontade própria para fazerem a vontade de um ser divino, ou simplesmente, sem colocar agora nenhum espectro religioso, as pessoas acreditarem simplesmente que aquilo que tiver de ser, será, né? Uma canção bem simples do popular brasileiro, né? Ninguém mudará as coisas de lugar. O que tiver de ser, será, e ninguém mudará as coisas de lugar. Então, esse determinismo, ele está presente na história da humanidade. E ele é uma outra possibilidade de liberdade. Então, quase que anula a liberdade. Se você levar a termo, né? Existe liberdade? A liberdade, ela está supostamente numa concepção de nulidade, porque se você não tem condições de mudar o foco, o rumo da história, da sua história, você não é livre. O que você é? Você simplesmente está fazendo um caminho de determinação, seja ela da natureza, da história, da vontade dos deuses, da vontade de Deus, da vontade de uma concepção de aleatório, enfim. Esse é o caminho que você produz, né?
Então, a liberdade enquanto determinismo traz essas questões, né? E é interessante porque a gente olha para trás, por exemplo, no ano de 2001, dia 11 de setembro, algumas pessoas que, por certas situações que elas mesmas não sabem explicar, elas acabaram não indo para o prédio, para as Torres Gêmeas, e acabaram sobrevivendo ao atentado, né, terrorista acontecido naquele período. Só um minutinho, pessoal. Então, algumas pessoas que não foram as pessoas não foram trabalhar. E por conta disso, né? E não foram trabalhar não é por uma escolha, acabaram acontecendo situações que levaram a ela não ir trabalhar, ou outras pessoas que perderam a possibilidade de entrar exemplificadamente num avião, que o avião acabou colidindo em algum lugar, acabou caindo, enfim, né? Então, a liberdade enquanto determinismo, ela nos coloca diante de certas paredes, de paradoxos, de situações que a gente pode pensar assim: será mesmo que eu consigo conduzir minha vida e mudar o rumo da minha história? Será que eu tenho essa condição, né? Antes de pedir um pouquinho a palavra de vocês, o que vocês pensam sobre isso, que vocês estão ouvindo, né? A liberdade enquanto determinismo, na antiguidade, o caso clássico é o caso de Sófocles, né? Um grande escritor das tragédias gregas, um dos mais famosos, né? Na verdade, os três são grandiosos pensadores, o Sófocles, o Eurípides e o Ésquilo, produtores de inúmeras peças de teatro para a Grécia. E a tragédia ela tem um traço interessante. Um dos traços da tragédia é pegar essas mazelas do sofrimento humano e trazer para dentro da discussão, da reflexão sobre o destino, né? A gente viu em Aristóteles que a teleologia, essa é a finalidade da vida, e as escolhas deliberativas, elas passam por, por uma mediação muito bem feita pelo indivíduo. Mas isso nós estamos muito avançado na história da Grécia, né? Muito avançado, para que não haja uma perturbação interna em nenhum dos seres humanos. Mas na Antiguidade Tardia, então nós estamos falando do século VI, século VII antes de Cristo, os autores citados, Ésquilo, Eurípides, sobretudo Sófocles, escreve uma das mais famosas, né, chamada Trilogia Tebana, né? Costuma ficar aqui, mas ali só está a dos outros autores. Sófocles escreve Édipo em Colono e Édipo Rei, né? E eu posso depois dar a descrição do link para vocês no final da aula.
Se vocês quiserem, é um filme antigo, da década de 70, não é um filme hollywoodiano, é um filme interessante porque a direção coloca uma flauta com um timbre oriental, querendo incomodar aquele barulho todinho no filme, aquela flauta um, com timbre oriental, com, com um sustenido ali, né, com alguma coisa que incomoda os ouvidos da gente, mostrando que existe, né, eu sempre usei essa palavra, mas é uma palavra complicada, um dilema, existe um disjuntivo, existe um desconforto na consciência em, uh, em deliberar sobre a vida. E isso é um pouco determinismo, né? Não saber se a escolha de fato que a gente chega a fazer, ela vai ter um resultado satisfatório, ou que os deuses, no caso da perspectiva sofocleana, vão permitir essa expressividade. Né? Muito bem. Dentro disso, vocês devem conhecer a história, né, um jargão muito mais voltado para a psicanálise e outras conclusões, mas eu gostaria de olhar sobre o enfoque da liberdade determinista. Os pais de Édipo, os pais verdadeiros, Jocasta e Lion, eles, ao visitarem Delfos, ali é dado a sentença determinista. Se vocês tiverem esse filho, ele vai matar você e vai casar com a sua mulher. Ou seja, haveria um incesto programado. Está programado esse incesto. O Édipo mataria Lion e casaria com Jocasta, sua mãe, tendo até filhos. Isso foi uma, uma, uma previsibilidade, foi uma fala de uma pítia, né, que é uma expressão da história do que vai acontecer com cada ser humano. Na verdade, é a expressão determinista da liberdade. Né? Bem, o que Lion decide? Decide, então, matar a criança. A criança, depois de nascida, ele entrega um escudeiro, e esse escudeiro leva a criança para o deserto, ou para deixar à mercê das cobras e dos animais peçonhentos, ou, de fato, com um só golpe de espada, dar fim àquela criança, matar aquela criança, para que aquele destino, para que aquela história não se cumpra. Só que o lacraio, né, o servidor de Lion, ele acaba encontrando uma outra pessoa no caminho do deserto, na variedade, na grandiosidade do deserto, e acaba deixando a criança para que aquela pessoa tenha um pouco de um senso de misericórdia e acolha o bebê e que leve para bem longe do reino de Tebas, para que aquela criança, a sina daquela criança, a história daquela criança não venha a se cumprir. Bem resumidamente, esse outro mensageiro, ele leva Édipo para outro reino, onde ele é criado, mas com uma certa idade, Édipo vai também procurar, né, porque era um hábito, um costume, segundo as tragédias, até mesmo Sócrates consultou o Delfos, né, esse local da consulta da sua história, da sua sina na história, e Delfos acabou dizendo para Sócrates, séculos mais tarde, que ele era o homem mais inteligente da Grécia. Ele não acredita, então ele sai pelo mundo fazendo perguntas e consultando que, na visão dele, quem era mais inteligente do que ele, para ver se de fato aquele oráculo de Delfos estava certo. Mas voltando 2 séculos atrás, com Édipo, que é uma mitologia, Édipo fica sabendo, através do oráculo da Pítia, que ele mataria seu pai para se casar com a sua mãe.
Então ele é algerizado, todo mundo olha para ele com um olhar assim, mas que destino mais, né, mais fora do contexto, né, fora de padrão. Por que que os deuses quiseram isso com você? Por que que os deuses prepararam essa sina? Por que que você está condenado a matar o seu pai e a ficar com a sua mãe, a cometer essa aberração? Na cabeça de Édipo, o seu pai e a sua mãe são os seus genitores? Não, são os seus adotadores. Então ele não volta para o reino onde ele foi criado até adulto. E aí ele acaba indo em direção a Tebas, local dos seus pais naturais. E ele acaba matando de fato seu pai Laio, dado uma fúria dos deuses. E no filme fica muito claro isso, se vocês assistirem, porque essa fúria acontece, parece que no ímpeto, né, no coração impetuoso de Édipo, e ele acaba casando com Jocasta, sua mãe, tendo filhos. Né? E depois de tudo descoberto, ele acaba cometendo assim, ele usa uma adaga para cegar-se. Né? Bem, essa história é uma tragédia, e por isso que o nome traz esse título. Né? E depois ele vai contar essa história, não mais na primeira obra, chamada Édipo Rei, mas na Édipo em Colono, onde ele conversa com as filhas e conta o quão os deuses foram cruéis com ele a determinar para ele essa história. Né? Muitas vezes a gente explora isso para falar um pouco da infância, e a gente vai voltar nesse complexo, chamado Complexo de Édipo, logo no início de setembro, quando estudarmos um pouquinho do pensamento psicanalítico e das ideias mais basilares de Sigmund Freud. Por hoje, eu acredito que essa história e outras tantas das mitologias, não só gregas, mas também outras mitologias, ou trazendo, por exemplo, para as raízes do cristianismo, um pouco antes de abordar o pensamento medieval, a sina de Jesus era morrer na cruz. Portanto, ele não tinha liberdade, ele foi livre para morrer na cruz. A gente acabou de ler o Nietzsche diz que o único cristão verdadeiro morreu na cruz. Então, o projeto do evangelho, o projeto do cristianismo no anticristo, para Nietzsche, termina com a morte de Jesus, o cristão autêntico e verdadeiro. Será que ele teve liberdade, né? Então, existe uma teologia por trás disso que diz que o desejo do Pai é que haveria ou houvesse uma satisfação vicária, ou seja, que o pecado do mundo seria perdoado através do sangue de Jesus. E aí a pergunta é: existe uma liberdade? Ele aceita esse mistério, né? Essa função, né, salvífica, essa função de redentor da humanidade? Ele se dá livremente pelos textos, né? Eu dou a minha vida. Então você parece que entende que ele está consciente e entrega a sua vida em favor de muitos, ou em favor de todos. Também há uma questão de tradução dos textos religiosos do cristianismo. Contudo, entra também na cena de pensar a liberdade que haveria outra possibilidade. Tem um autor espanhol chamado Andrés Torres Queiruga dizendo: se não houvesse a morte na cruz, haveria salvação para o ser humano? Quer dizer, a salvação ela só se dá porque o Verbo divino se fez homem e morreu na cruz? A salvação não poderia se dar por ele ter assumido a nossa carne fragilizada? Isso pensando do ponto de vista do cristianismo, da religiosidade. E mais, né?
Aí, passando a bola um pouquinho para vocês, antes de falar de Agostinho e também falando já do pensamento contemporâneo, durante os dias, as noites aí que antes de adormecer, você rolando as redes sociais, você vê várias correntes, né, de todos os tipos. Deus vai proteger você, né, e outras similares, né, e a gente crê nisso. Muitas pessoas acreditam nisso, né, de que a vida é regida, conduzida por Deus, né. Não sei o que vocês pensam disso, o que vocês creem nisso, né, que é uma crença bem comum, muito latente na cultura brasileira, né, da vontade de Deus que se faz grande eco, numa certa comunhão com a vontade humana, e nesse sentido o questionamento filosófico que subsiste nessa tentativa de, de conexão entre a minha liberdade e a vontade divina é exatamente você chegar a uma conclusão indutiva de uma experiência específica, de uma experiência prática, de que você é livre para ser quem se é, mas também você pode recorrer, por exemplo, às sentenças do Evangelho ou da Escritura, de um modo geral, onde, por exemplo, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cairia sem o consentimento de Deus. Nada acontece. Acho que uma expressão mais popularesca é: nada é coincidência, tudo é providência. E essa frase me parece que ela faz um decaimento, né? Ela coloca um pouco sobre segundo plano a nossa liberdade, né? Até quando somos livres e até quando obedecemos uma certa ordem ou cósmica, ou teológica, religiosa, ou casuística. Alguém poderia aí nos ajudar a pensar, aí escrevendo alguma coisa aí, o que vocês pensam disso, né? Porque a liberdade determinista, ela é um tema que provoca bastante, porque ela é uma vertente muito forte e ela não é fácil de ser rechaçada, não é? Há também determinismos, mesmo religiosos, onde as coisas acontecem por um mecanismo de eventos predispostos a uma concepção, por exemplo, de aleatório, as coisas, né? E não há às vezes, uma cadeia, né, que façam com que os acontecimentos conversem de uma ação-resposta decorrente da sua liberdade de escolha. Então, é um tema muito complexo pensar a perspectiva dialética da liberdade, né? Alguém poderia aí ou falar ou escrever aí o que pensa do determinismo, né? Você se considera livre? Você considera que tem algo para cumprir? Você considera que você tem liberdade para mudar o seu destino? Ou o seu destino está traçado, né? E você vai simplesmente coadunar a sua vida com esse destino traçado, sendo que você não pode mudar esse destino. O que vocês pensam disso? Vou dar uns 30 segundos para vocês pensarem um pouco e a gente ver o que sai de bom aí do pensamento de vocês nessa manhã, já tentando botar a cabeça a milhão para pensar se de fato existe uma sensação de liberdade, né,
Eu acho que o destino... Professor, Oi, pode falar. então, eu acabei de chegar, mas pelo que eu dei eu vou tentar falar um pouquinho. Tipo assim, eu acho que a gente é livre sim, só que tem consequências, entendeu? Tipo, eu posso matar alguém, só que eu sei que tem consequência, entendeu? Daí meio que a gente não é livre, totalmente. Tá, mas você é livre para matar alguém, mas essa morte, ela estava programada ou ela foi uma escolha sua, independentemente de um destino? Ai, professor, eu acredito naquele efeito borboleta que tá tudo já. Tá tudo traçado já. Então, mas daí você concorda que se está tudo traçado, você não tem liberdade? Você vai ter que cumprir o que está traçado? Meio que Meu Deus, bem feito? professor. Você não é É, livre. nossa senhora. Se Então você não é tem, livre. se você tem um projeto, um script da vida para cumprir, você é um ator que obedece um Você não é livre. diretor. Quem é Deus o do céu, diretor? professor. Se eu existo, por que eu existo? Quem é, quem é o diretor que Jesus. escreveu o seu script para você fazer isso? Pior, porque eu não acredito em nada. Meu Deus, professor. Então, mas se você não acredita em nada, Deu um pânico. existe um Professor, parece que deu um aleatório pânico. aí, entendeu? A Tainá está dizendo que ela acha que o destino não está traçado, porque sempre tem vários caminhos para escolher. Quer dizer, se tem vários caminhos para escolher, você pode optar por um e negar os outros. Né? O Zé William já diz que a liberdade não tem uma determinação. Né? Mas parece, às vezes, dá a impressão de que tem certas coisas que a gente é condicionado a fazer, mesmo independente da nossa vontade. Né? A Tainá volta a concluir que ela acha que não somos livres 100%. Ela já percentualiza já a questão, porque temos limites em tudo, na escola, no trabalho. Você não pode fazer tudo porque tem um limite. Tainá, o que seria esse limite? Já que você tocou nesse assunto aí de limite, né? Quer dizer, regras. As regras são limite. Mas essas regras, elas influiriam diretamente no futuro de uma escolha, ou na hora da escolha, olha só, na hora da escolha, eu exerço plenamente a liberdade. Ou não, mesmo na hora da escolha, a regra, algum sistema de coerção à minha liberdade, ela, ela vigora. Professor, eu acho que assim, tipo, na hora da escolha você é livre, mas que nem a Pen falou, como você sabe das consequências, você já vai pensar de uma forma que isso não te afete de uma forma ruim. Então você já vai escolher pensando nas regras que você já conhece. Então meio que te limita. Eu entendi. Uma pergunta de um modo geral aí, para vocês todos. A gente tem um caminho a percorrer ou não? Cada um constrói sua história. A gente já tá predestinado a seguir um caminho, professor. Está predestinado a seguir um caminho? É, tipo, hoje em dia, nossa senhora, como que eu vou tentar explicar isso? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que a gente vai sair do ensino médio, a gente vai precisar ter um emprego, a gente vai precisar tomar esse tipo de decisão. Parece que a sociedade já impôs isso, é como se fosse uma regra. Querendo ou não, a gente vai seguir esse caminho, de alguma forma. A Tainá pode seguir de um jeito, o José William pode seguir de outro, mas vai estar todo mundo seguindo esse caminho praticamente. Entendi. Quer dizer, existe de uma maneira geral uma esquete, um estereótipo que todo mundo vai seguir. Todo Mas mundo vai assim, seguir. mas ao longo da vida, as consequências que cada um escolhe das suas ações, elas são feitas a partir de si ou a partir de uma história que está já pré-determinada. O determinismo tem esse dilema de a gente entender que ou a gente é ator ou é agente coadjuvante. É isso que é interessante pensar a liberdade no quesito determinista. Você, tudo que a partir do ano que vem, todo mundo vai fazer o seu caminho. Tá, mas o que vai acontecer ao longo da vida de vocês? Vocês serão atores, vocês que determinarão as idas e as vindas,
as vitórias e as derrotas, as alegrias e as tristezas, ou não, eu vou ter que passar por isso. Vou ter que passar por isso e não tem que eu faça. Não, meu Deus, é a filosofia, né? Eu acho que o determinismo ele está muito presente na história das pessoas. Você entra, por exemplo, no hospital e, né, qualquer coisa. Alessandro, ele está. Só um minuto, Esther. Vou ver o que você escreveu. Vulgamente. Agora, qualquer coisa eu vou pensar, será que essa escolha é minha ou está determinada? Eu penso assim que há pessoas que passam por certas doenças, como um câncer, por exemplo, e elas acreditam determinantemente que foi Deus que enviou, que ela tinha que passar pelo câncer. E é um tema muito difícil, porque, né, não deve e não é fácil passar por uma doença dessa, aceitar uma doença dessa. Né? Ano passado, formou uma menina chamada Ana Júlia, de Campos do Jordão, e ela já estava apresentando uma certa transparência de doença no final do ano, e durante esse ano eu fui acompanhando. Ela teve um câncer de mama com 18 anos de idade, então ficou sem cabelo. Era uma menina, é uma menina muito bonita, mas esteticamente o cabelo, tudo aquilo que influencia numa mulher de vaidade. E eu não estou falando isso porque ela em algum momento deixou transparecer essa ideia de determinismo. Eu estou falando que há pessoas na história humana, na história de doenças, que elas acabam trazendo para si essa consciência de que uma doença, uma tragédia, uma morte, não é? Nada acontece sem Deus autorizar, né? Essa pandemia, os mais de 107 mil, Deus quis. Então, esse tipo de reflexão, ele às vezes, né, segundo Agostinho, ele vai chegar colocando a gente na parede, dizendo: então, Deus é o autor do mal. Você acredita nisso? Que ele permite o sofrimento da humanidade? Ou para quem não tem nenhum tipo de crença religiosa. Então, como que você entende, se você fez todo um processo durante a sua vida de boa alimentação, etc., não tem histórico de pai e de mãe com doenças graves, etc., e de repente aparece uma maldita doença dessa e você se dá conta que por que você está passando por isso? Então, essas perguntas que rodeiam o ideário humano, as situações humanas, hospitais, né, IMLs, de pessoas que perdem filhos, de pessoas que passam por sofrimentos terríveis, que são levados à morte, ou quando você, mesmo observando jornais, por que as crianças africanas, durante séculos, elas sofrem? Por que as crianças libanesas ou do Oriente Médio, elas não conseguem ter a possibilidade de sentar na rua e conversar, e brincar de bolinha, e ter acesso ao mínimo de dignidade e felicidade como os nossos conhecidos, a criançada que fica na rua aí tem, porque pode cair uma bomba, explodir tudo, matar o pai, a mãe, tirar um pedaço do corpo dela. Por que acontece isso? Será que é só o aleatório, só um determinismo? Aonde está o peso da vontade humana, do desejo humano, da escolha humana? Como dizia Esther, será que agora tudo que eu decidi já estava pré-determinado na minha existência? Não, você é ator, você vai decidir. Se você matou, você vai, como dizia, você vai pagar a consequência do seu ato. Se tem um princípio de escolha que você toma a decisão por si só, e essa decisão tem o peso da sua vontade, a chancela da sua vontade, você vai responder pelo que você fez, né? Então é muito fácil dizer que é a vontade de Deus, mesmo sendo, às vezes, para as pessoas, ou pior, dizer que é
uma tentação demoníaca, e por isso que eu fazia, né? Eu estava tomado, eu estava abduzido, é uma palavra fora de contexto, para dizer que Professor, o demônio estava fazendo com que o mal estava tomando conta do... Não, você é bom também, e você também é mal, e você tem que assumir isso. Não está determinado isso. Isso é mau caratismo, né? Pois não. professor, mas esse negócio aí de você colocar, tipo, a culpa em algum um Deus, alguma coisa, você se apegar a isso, não é o caminho mais fácil para aceitação, porque eu vi muita gente já fazer isso, tipo, não, não assume nada e o caminho mais fácil é falar, foi Deus, Deus quer que isso aconteça, não é o caminho mais fácil para aceitação? É Fazer muito, isso, tipo, colocar esse motivo que aconteceu, essa culpa em Deus, é determinismo que o senhor está falando ou nem? com Ou não certeza. é? É É, determinismo, então? com certeza, né? Então, o Porque determinismo não é o caminho mais fácil para aceitar alguma coisa? das teorias sobre a liberdade, o determinismo ele é muito forte. Por quê? Porque eu disse lá atrás, as crenças culturais brasileiras, elas levam a gente a... Né? Então, assim, uma teologia mais límpida, esse mesmo autor, André Torres Queiruga, ele vai sugerir o seguinte, que a encarnação, o fato de Jesus querer ter sido humano, isso já salva o ser humano. Ele não precisa passar pela cruz. Mas nós não, nós temos uma teologia severa, que precisa do sangue, da morte dele, do exagero do filme do Mel Gibson, por exemplo, para que a gente seja salvo. O sangue derramado ali. Mas quem quis isso? A Deus quis o sangue do seu filho. Assim como Abraão ficou 80 anos até ficar idoso e conseguir ter o filho dele, primeiro com Agar, depois com Sara. E aí, quando o filho é bem velho, ele bem velho, o filho já criança, Deus vai e pede para ele matar Isaac, sacrificar. Então, o homem tem a vida toda, não consegue ter filho, quando tem, essa noção de Deus pede para ele. Então, por exemplo, Kierkegaard, ao interpretar esse texto, ele vai dizer que Abraão não estava ouvindo Deus, porque é impossível a bondade de Deus pedir o sacrifício de um filho. O filho dos outros, no caso, o filho de Abraão, muito mais o filho dele. Né? Então, essa explicação filosófica, obviamente, que ela contraria todas as teologias, seja ela católica, luterana, calvinista, qualquer teologia de igreja, ela vai estar um pouco ligado como coaduna a vontade de Deus à vontade humana, a ponto de que as pessoas geralmente elas acham que a vontade de Deus não é o que ela quer. Você precisa morrer, aniquilar para que a vontade de Deus aconteça. E essa é a maioria da concepção, e eu não acredito, eu não sei se essa verdadeiramente é a teologia moral da igreja. Na verdade, a realização humana, aquilo que a gente quer para nós, é o que Deus quer também para nós. Né? Mas se eu escolher fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que a supostamente imagem de Deus quer, se eu escolher isso, eu estou cometendo, segundo a doutrina da igreja, um pecado. E, obviamente, se é um pecado, se é algo destoado da doutrina da igreja, não é o que Deus quer. Aí, sim, aí a culpa não cai mais em Deus. A culpa ou as consequências dessa ação ficaria com a gente mesmo. Né? Bem, galera, o assunto é bem amplo e eu espero que vocês consigam lá na atividade pensar um pouquinho, né? É legal, valeu, né? Porque o pensamento da teologia da libertação também quer que, né, não no sentido político desse termo, mas no sentido de pensar a vida enquanto nós sermos o agente e o consequente. Então eu encerro com essa expressão: nós sermos o agente e o consequente. Deu o nosso horário, porque eu fiquei marculinando aí com a expectativa do primeiro ano, que hoje é a aula do terceiro. Agradeço aí a participação de todos vocês aí, da Paim,
da Tainá, da Esther, dos que estão ouvindo, estão pensando, que a gente pense um pouco durante o dia de hoje nessas questões relacionadas à nossa liberdade. Desejo um bom resto de semana para todos. Qualquer dúvida, manda lá no grupo ou pessoal, e boas atividades. Qualquer dúvida, entra lá nas abas que não tem atividade, somente para constar que você entrou, que isso é importante, tá bom? Um abraço, bom dia, boa aula, boa continuação de aula para vocês. Eu que agradeço. Valeu, Tchau, abraço, professor. Bom até final mais. de Tchau, semana. professor. Obrigado Para pela vocês aula. também. Tchau, Yasmin. Tchau. Falou, André. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Maria Alice. Valeu, Ezequiel. Valeu, Andressa. João Pedro, Fábio. Valeu, Yasmin. Mirra. Ouro, incenso e mira. Falou, Sérgio. Um abraço. Obrigado, viu? Quem mais está aí? Aí, Kailane, tudo bem? Lucas, Maria Alice está aí também. Nicole, Pedro Portela. Falou, professor. Falou, um abraço. Obrigado, viu? Valeu. Oi? Pessoal, então, eu hoje rendeu um pouco a aula, o tema da liberdade enquanto determinismo é interessante. Bem, no livro do Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, um pouco antes de... a gente falou um pouco da tragédia sofocleana, né? E Agostinho, ele inicia a obra e ele tem como seu interlocutor Evódio, né? E ao iniciar a obra, ele se pergunta se Deus é o autor do mal. Bem, Deus não é o autor do mal para a teologia cristã, para a filosofia cristã. O mal, ele não é ontológico, já que Agostinho está na esteira do pensamento paulino e, obviamente, de um neoplatonismo. Então, a teologia, a filosofia agostiniana,
é uma forma de neoplatonismo. Então, precisa haver, então, o mundo das ideias e o mundo sensível. Então, precisa haver a cidade terrena e a cidade dos céus, a cidade de Deus. Só que não existe dois princípios. Não existe o princípio do bem, como há em Platão, né? Onde Platão evoca esse princípio, em algum momento, a ideia de uma divindade, né, de um demiurgo, e, ao mesmo tempo, a autoria do mal, quando Evódio pergunta para Agostinho, não é Deus o autor do mal, né? Agostinho vai dizer para Evódio que o termo mal tem dois sentidos. Primeiro, quem praticou o mal, e segundo, quem recebeu o mal. E na ideia um pouco mais avançada, nós sabemos, né? Vocês podem encontrar isso em Etienne Gilson e Philotheus Boehmer, no livro História da Filosofia Cristã, né? Ou em algum artigo que trate da fatalidade do mal na história, onde se percebe claramente que o mal que existe em Agostinho é o mal moral, não o mal ontológico, porque ontologicamente só existe o bem, e o bem é Deus. Então, o mal é a ausência de bem, e o mal moral é a ausência do bem na ação. E essa ausência do bem na ação é uma decisão, é uma escolha que o indivíduo faz por aquilo que é em si, per si, para si, mal, ruim, aquilo que o agente praticador escolhe como declínio e distanciamento daquilo que seria ideal, da vontade de Deus, ou do ideal de uma ação, daquilo que deveria ser feito como ideal de ação, bela, verdadeira, honesta, etc. Então existe o mal moral, né? E é uma introdução entre Evódio e Agostinho, que eles vão chegar num certo momento que, por que então agimos de modo maléfico? Por que praticamos o mal? Se o mal tem dois sentidos, o praticante e o recebido, o que pratica e o que recebe, Agostinho vai dizer, olha, qual é a causa então de praticarmos o mal? Então Agostinho prepara toda a sua reflexão para poder falar exatamente do pecado original. Que nós sabemos que na teologia cristã existe o pecado original originante, que é o pecado de Adão e de Eva, que é um pecado que está na estrutura antropológica, né, do imago Dei, o homem imagem e semelhança de Deus, doutrina agostiniana também, mas ao mesmo tempo você tem a reflexão agostiniana que parte de uma outra premissa, que parte da premissa do pecado original originado, ou seja, esse pecado ele atravessa a história da humanidade e chega até cada um de nós, dos crentes, daqueles que acreditam em Deus, e ele está como uma mácula, uma célula, como um fiasco resplandecente de maldade em todos nós. Não é? Portanto, Agostinho vai dizer a Evódio, você suscita uma questão interessante, que já me atormentou demais. Né? Por que praticamos o mal? Se Deus é bom, se Ele nos leva a praticar o bem, se Ele nos indica o caminho do bem, como diz os Salmos e os livros sapienciais, por que insistimos em praticar o mal? Então, esta questão já atormentava Agostinho. Né? E ele diz, até precipitei-me em abordar certa parte da minha vida na teoria maniqueísta. Né? E ele diz, tão ferido sob o peso de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, maniqueísmo,
Se não fosse meu ardente desejo de encontrar a verdade e não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido emergir de lá nem aspirar à primeira das liberdades, que é buscar a verdade. Bem, ele diz que foi libertado e Deus propício faça-nos chegar a entender aquilo que acreditamos. Ora, nós cremos em um só Deus, de quem procede tudo aquilo que existe. Não obstante, Deus não é o autor do pecado. Todavia, perturba-nos o espírito uma consideração. Se o pecado procede dos seres criados por Deus, como não atribuir a Deus os pecados? Sendo tão imediata a relação entre Deus e o pecado e os procedentes atos humanos. E a obra do livre-arbítrio vai, então, enumerar alguns pontos fundamentais da fé, né? Como, por exemplo, Deus é eminentemente criador dos bens. De Deus procede uma cadeia de bens, né? Aos quais é infinitamente superior a qualquer concepção de mal. Assim como ser ele aquele que governa com perfeita justiça tudo quanto criou, sem necessidade de criar qualquer que seja, ser que seja, né, como se não fosse autossuficiente. Portanto, por meio dele, a força de Deus, tudo o que tirou do nada. A resposta à decadência da escolha do mal começa no capítulo 3, umas raízes suficientemente já citadas aqui na obra ou na teologia mais abrangente da moralidade em Agostinho, quando a escolha específica do mal é uma escolha pelo erro, pela finitude, pela sombridade das coisas. E ela não está na categoria da iluminação divina. Ela está exatamente no desejo que permanece no ser humano pela mácula do pecado originado. Mesmo iluminados, mesmo salvos, mesmo com a graça de Cristo, vai dizer Agostinho que nós ainda temos a tendência de escolher o mal do ponto de vista moral, não do ponto de vista ontológico. Não é? Ele fala de homicídios cometidos por paixão, autodefesa, até mesmo admitidos pela lei civil, né, enquanto pergunta, etc. Né? No parágrafo 12, né, ainda dentro do tema do pecado, Agostinho e Evódio conversam sobre poder matar um agressor não significa dever matá-lo. Quer dizer, já há um substrato de legítima defesa, aonde a lei, né, indicando que você tem o direito da legítima defesa, não significa que você precise automaticamente praticá-la. Né? Ou seja, você não precisa matar o outro para se defender, se houver uma outra possibilidade de autodefesa, sem recorrer ao extremo da agressão em vista da morte. Né? E o livre-arbítrio ainda indica alguns tópicos para a compreensão do mal moral, né? Em tempos, no tempo, né? Na temporalidade, me desculpe, melhor dizendo. Uma certa sagacidade em discernir a lei eterna das leis temporais. E onde que nós conseguimos estacionar essa compreensão, segundo Agostinho, quando ele detalha isso para Evódio. Quando ele diz, Evódio, se te agrada, procuremos com cuidado até que ponto as más ações devem ser castigadas pela lei humana que modera os povos nesta vida. Pois bem, envereda nos caminhos da razão, confiando-te na piedade, diz Agostinho.
Na verdade, nada que seja tão árduo e difícil que não se torne com a ajuda divina bem simples e fácil. E assim, orientados para Deus e implorando o auxílio, havemos de investigar o tema que você propôs, né? E nesse sentido seria justo, seria mais ordinário entender a lei eterna, né? Agora, esta lei eterna, ela garantiria ou ela daria a chancela do determinismo da liberdade, já proposto na aula de hoje? Seria um tema a se pensar, né? Bem, Agostinho diz: mas quanto àquela lei que é chamada de razão suprema de tudo, a qual é preciso obedecer sempre, em virtude do qual os bons merecem a vida feliz. Quer dizer, existe uma razão suprema que nós obedecemos. Obedecemos com liberdade, para Agostinho. E os maus, a vida infeliz. Quer dizer, essa razão suprema é a determinação da felicidade ou da infelicidade, da beatitude ou do castigo eterno. A razão suprema de tudo é o fundamento da retidão. Retidão é o ato reto, consciente, pleno da razão e ação. Recta agibilis prudens. A prudência na razão reta de agir, fazendo com que aquilo seja bom para nós e seja, obviamente, um espaçamento, um invólucro, uma luz da vontade de Deus. Poderá a lei eterna parecer a quem quer que reflita a esse respeito não ser imutável e eterna? Em outros termos, poderá ela ser alguma vez considerada injusta quando os maus tornam-se desaventurados e os bons bem-aventurados? Né? A lei é eterna e imutável, obviamente. Né? E para deixar para a gente um espaço de leitura, né? A segunda parte da obra, começando no capítulo 7º, a causa do pecado, a causa motriz da liberdade intransigente e do erro, da maldade do ato imoral, do ato desconexo com a bondade pela qual a vontade é chamada a atuar, para Agostinho, né? E aqui eu faço uma parada no texto dele, é a vontade livre. Então, somos livres, para Agostinho, para escolher entre aquilo que é certo e errado, tendo como coadjutor da escolha correta a graça de Deus, a caris. Mas ela adentra a tua vontade também através do objeto de uma escolha. Assim como a ausência de caris na vontade tortuosa também é objeto de escolha. Então Deus não pode se contradizer. A criação do homem livre, obviamente, é o ápice, né, do ato criador. De modo que isso não diminui a inscrição de Deus Todo-Poderoso, mas, pelo contrário, o faz. É poderoso na medida em que fez ou faz, na história da criação, cada um de nós livre, dando-nos o poder de recusá-lo, de não aceitá-lo. Então, a vontade livre, ela tem sim a colaboração da graça de Deus, da caris, mas também não aceitá-la é também um ato da vontade livre para Agostinho. Né? E, obviamente, então, que todas as decorrências ou as consequências de um ato são, obviamente, para Agostinho, foco, né, das consequências do livre-arbítrio. Né? O pecado vem do livre-arbítrio, né? Assim como a graça também vem do livre-arbítrio. Então, o homem é livre, imagem de Deus, para
arbitrar na sua vida e fazer com que o mal moral seja sempre a não escolha, e que o benefício de uma atitude, de uma escolha, segundo a graça de Deus, segundo o desejo humano, se coadunam, e eu acho que aí resolve um pouco das questões postas hoje, segundo os alunos, né, bugaram a mente em relação ao determinismo. Né? Então, a gente chegou até o parágrafo 23 da obra do Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, e muito interessante, né? A estrutura da obra, ela acho que merece também um pouco da nossa consideração, né? Sobretudo em algumas passagens. A gente sabe que Agostinho se converte em 386, né, em Milão, e na Páscoa de 387 ele recebe o batismo das mãos de Santo Ambrósio. Em 391 ele é ordenado padre, segundo alguns biógrafos, um pouco constrangido com essa orientação, muito por conta da insistência do povo de Hipona, né, onde ele trabalha nessa primeira parte da década de 391 a 395. Né. Bem, um amigo chamado Paulino, que é bispo de Nola, no ano de 396, junto à missiva, envia um exemplar dos 3 livros do recém-escrito De Libero Arbitrio, esse livro que está em nossas mãos, que ele tinha acabado de escrever. Né? Então, Agostinho, ele olha para as escolhas da vida dele, para as escolas filosóficas e por tudo aquilo que ele aprendeu no concernente à liberdade, e ele chega a certas conclusões, né? Então, a ideologia do livro, pelo que a gente apresentou até então, mostra, primeiramente, a origem do mal, e que, dentro dessa busca, né, não ao maniqueísmo e muito menos ao pelagianismo, Agostinho se esforça a mostrar que Deus não é a causa do mal. Né? E Agostinho é alguém que tem uma proximidade, uma leitura do platonismo, sobretudo de Plotino, e que trouxe a luz tão desejada, né? Todavia, mesmo lendo as emanações do nous plotiniano, não chega a uma resposta definitiva e plena. Né? Muito bem, as ideias já postas aqui de Deus criador, Deus bom, a unidade ontológica de bondade que observa, cria e conserva o mundo. Agostinho parte, então, para a reflexão sobre o pecado, que nós já tratamos aqui. Original, originante, original, originado, e, com efeito, fica-lhe mais fácil, se assim a gente pode dizer, a demonstração do mal físico como uma condescendência da providência divina. Quer dizer, Deus provê o bem dos seus filhos, mas a escolha humana é livre. O ato deliberado da vontade humana que escolhe o pecado e etc. Então, essa ideologia, ela acontece de uma maneira bem estruturada. Né? No intento geral, a obra, né, do livre-arbítrio, Deus Todo-Poderoso e bem de Supremo criou todas as coisas por meio do seu verbo, Jesus Cristo,
e nada pode escapar à providência de Deus. Todas as obras de Deus são boas. O pecado não pode ser lhe imputado, nem ficar fora da ordem da providência. Diz Agostinho, é preciso compreender aquilo em que cremos. Então ele procura pela razão e origem do pecado e seu papel na obra de Deus, como já aludido. Então, nos livros, para encerrar os 3 livros, Agostinho, primeiro ele mostra que cometer o mal não é nada mais, nada menos que submeter a nossa vontade às paixões, ou preferir aos bens propostos pela fé uma satisfação pessoal. E isso gera a consequência maléfica na ação e na deliberação da liberdade. Segundo, livro 2, Coração da Obra, que não foi abordado hoje, né, na minha rápida explicação das conversas sobre Evódio e Agostinho. No método ascensional, Agostinho prova a existência de Deus, autor de todo bem. É a vontade livre, mesmo fraca, não pode se recusar um lugar honroso entre os bens criados. Então, se provando a existência de Deus, ele prova que Deus é o autor da liberdade. E dentro de todos os atributos das dádivas de Deus concedida, a liberdade, ela só não alcança sua finalidade quando ela, por egoísmo, por apego às paixões, por apego a si mesma, escolhe o caminho do mal moral. Por fim, o livro 3 é um pouco um tratado da providência e dos seres livres, né? Sempre louvar a Deus por ter criado a vontade livre, mesmo pecadora, porque essa é uma doutrina que Agostinho não desapega da clássica definição cristã, e assim vai, né? O livre-arbítrio é um livro interessante, né, para quem gosta de teologia, de filosofia da Idade Média, porque nos ajuda a compreender um pouco o movimento que ainda é presente, né, às vezes fala dúbia, nessas falas de consequência para com Deus em relação a atitudes meramente humanas. Gostaria rapidamente de mostrar uns slides para vocês. Muito bem. Então, a liberdade de ação nada mais é do que a demonstração da vontade individual, né? Então, a primeira concepção é a finalidade, objetivo, então, a liberdade. O que queremos com ela? A deliberação é a análise dos meios para realizar esse objetivo escolhido, e a decisão é a escolha do melhor meio, né? Olha só, liberdade, autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional na concepção, deliberação, decisão e execução, né? Que interessante, né? Não existe liberdade restrita, pois se assim fosse, não haveria liberdade, né? Então a liberdade tem o seu recorte, vamos chamar esse choque, esse intuito de não ser um anarquismo, como já vimos na aula passada, né? Olha só, a liberdade como vontade individual, né, externa, ela é física, pública, física, tem muros, rios, grades, pontes, estradas. Então, existe um impedimento absoluto, é limitada, a liberdade é limitada pela condição biológica, pública, né, civil, política, religiosa, econômica, expressão, impedimento relativo, sujeito a sanções, limitada pela consciência coletiva. Então, no mínimo, na liberdade externa, nós temos 2 impedimentos, o absoluto relativo e 2 limitações, a nossa condição biológica e a nossa condição coletiva, né? Então, essa ideia de um anarquismo de liberdade se choca com esses 2 contextos. Segundo,
a vontade individual. Nós temos o determinismo, né, que seria a negação parcial da liberdade, né? Então, você tem econômico com Marx, social com Durkheim, consciente com Freud, e temos o fatalismo, que é a negação total da liberdade, né? Aí o mito das irmãs fiandeiras, né, do fatalismo grego. Cloto faz o fio da vida de cada pessoa. Láquesis determina o comprimento do fio, a duração da vida. E Antropos corta o fio quando chega a hora da morte. Esse é o fatalismo do mito das irmãs fiandeiras grego. Esclarecendo conceitos, né? Aqui falamos um pouco da liberdade exterior física e da liberdade pública, já apresentados no quadrante anterior, né? Bem, limitado pela liberdade exterior física, determinismo. Limitado pela liberdade exterior social, determinismo. Existe uma consciência coletiva e um fatalismo que pode, né, e nessa aula apareceu, ser sobrenatural, né? As principais classificações, né, para Marx, a escolha da escola onde estudar é um determinismo econômico. Social, a formação familiar ocidental é um determinismo social. O gosto pela cor rosa é um determinismo psicológico. A sujeição às leis gravitacionais é um determinismo natural. Charles Darwin, nascimento imaturo é um determinismo biológico. E depois a gente vai, eu não vou abordar agora o pensamento do Freud, mas vai aparecer, né, os níveis de consciência, né, o id, ego, superego, consciência e consciência, né, Freud como pai da psicanálise, onde poderemos estudar melhor, né, tanto na obra específica sobre as concepções de totem, tabu, da concepção da sua visão de sexualidade, quanto na obra que eu vou lhes propor, que é o mal-estar da civilização, né? O mal-estar na civilização, né? Então é id, ego, superego e algumas referências, tá bom? Bem, vocês acompanharam parte da aula, nós fomos um pouco mais. No fundo, eu fiz uma escolha para que a aula durasse um pouco mais, né? Não estava determinado. E você que acompanhou nossa aula, divulgue aí, assiste, pense um pouco. Eu acho que o tema da liberdade é um tema muito caro a todos nós, né? E vimos que anarquicamente não dá para ser livre de um modo despauteirado, e nem mesmo negar que existam algumas influências míticas, religiosas ou abstratas nas decisões da nossa vida. O mundo tem essa liberdade, essa disposição para, né? E concluo então dizendo um grande abraço a todos, né? Indico para vocês os 3 livros do livre-arbítrio, os 3 capítulos, onde Agostinho ajuda a gente a trabalhar também a obra do Sófocles, né? O Édipo Rei, que ajuda na Antiguidade, na Idade Média, a gente a entender um pouco dessas concepções deterministas da liberdade. Um abraço, fiquem com Deus, né? E que sempre vos ilumine para que possas escolher sempre o caminho mais adequado em função do bem comum, né? De uma outra maneira, seja livre e assuma os atos e as consequências de tudo aquilo que você faz, tá bom?